Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Diálogos com Dani, podcast. Antes de apresentar minha convidada hoje, eu quero passar algumas informações para você. Para você que está pelo YouTube, peço que você se inscreva no canal para que você possa ter acesso a outros episódios e também alguns vídeos que eu posto lá. Para você que está no Spotify, peço que você avalie o Spotify de preferência com 5 estrelas para que essa mensagem, esse episódio possa chegar a mais pessoas. Confesso que eu estou muito feliz com a repercussão do podcast. A cada mês que passa, a gente vai alcançando cada vez uma audiência maior. Hoje eu estou em festa, sim, eu estou em festa. Eu acho que é uma das pessoas mais alegres e com uma energia muito contagiante que eu já conheci na vida. A minha convidada hoje, ela é responsável por realizar sonhos. E está aqui comigo, Twiggy. Ela é sócia das Benditas, junto com a Leila e com a Vanessa, e também do Instituto de Beleza, aqui em Campinas, que é o The Garden. Oi, Twiggy. Dani, que delícia estar aqui, que delícia essa apresentação. É tão bom perceber que as pessoas enxergam essa essência em mim. Mas eu acho que você passa isso para mim, não é? Eu acho que desde que eu lhe conheci, ah, é isso que você transparece para nós, né? Eu acho que das oportunidades que eu sempre estive com você, de forma corriqueira, informal, ou até em outros eventos que pude estar com você, você transmite isso, né? Eu acho que isso é muito interessante, até pelo seu trabalho, porque o intuito de te trazer aqui, eu acho que é interessante os ouvintes ou os telespectadores entenderem. Quando a gente vê um evento, uma festa pronta, a gente não tem noção da dimensão logística, de processos, atividades, pessoas envolvidas, o que está por trás daquele evento. O evento, as pessoas enxergam na foto, né? As pessoas enxergam o evento pronto, o balão inflado, o piso colocado, e o que elas não imaginam é esse bastidor realmente. Então, primeiro a gente trabalha com sonho. E quando a pessoa, ela idealiza a festa dela, a gente tem que chegar muito próximo ao sonho dessa pessoa, para você não fazer aquele efeito contrário e transformar o sonho num pesadelo, porque às vezes ela idealizou aquilo. Então hoje a gente faz muitas reuniões para tentar entender a cabeça desse cliente, para tentar entender onde ele quer chegar, qual é o ponto que ele quer, quem ele quer atingir. É uma festa infantil, é 15 anos, é casamento, é renovação de votos. Cada festa com seu valor e com equipes gigantescas por trás de tudo isso. Então, às vezes, a pessoa, ela questiona, nossa, mas tudo isso custa de decoração? Mas ela não entende que um arranjo de flor, ela começa tendo um pratinho embaixo, a espuma em cima, o que amarra esse pratinho nessa espuma, a flor, a folhagem, o transporte para ir buscar, o transporte para trazer e o transporte para levar até o evento. Então, são tantas coisas envolvidas com cada fornecedor que muitas vezes a pessoa não faz essa conta. E ela pode achar que não, mas é só uma florzinha. Então, não, tudo, e assim como a florista tem esse trabalho, a doceira tem esse trabalho. O cara que monta a estrutura do painel, é um painel, sim, mas quem sublimou? Quem fez a arte dessa sublimação? Quem aplicou? Quem mandou buscar o tecido? Então, existe por trás de tudo isso, de toda essa realização, de toda essa festa pronta, uma equipe gigantesca que está trabalhando. E a gente precisa, de fato, entender o que essa pessoa quer, quanto ela pode gastar, que isso é muito O importante. orçamento disponível, né? Porque às vezes o sonho, ele não tem preço, mas as coisas têm. Sim. E é isso que as pessoas não tomaram consciência. Então, às vezes, elas me mandam algumas referências, né, de festa que eu já de cara sei quanto custa. Mas às vezes a pessoa tá com um budget muito reduzido. E é aí que a gente entra nessa parte de trabalhar com sonho. É você transformar aquilo que custaria muito dinheiro em algo acessível para ela e que realmente a deixe muito feliz e satisfeita. Twiggy, é uma curiosidade que eu tenho. Você faz festas para pessoas muito famosas, celebridades, né?
aqui na região de Campinas, onde nós estamos, no estado de São Paulo, e até em outros lugares do país. Sim. Existe, por exemplo, clientes que querem entre aspas, uma cópia do evento de que você fez, de uma celebridade X, por exemplo. Existe isso? Eu Na, quero exatamente esse evento ou não? na verdade, esses influencers, né, essas figuras públicas que eu trabalho, eles, de certa forma, são inspiração. Tá, Então, eu sempre falo para as pessoas assim: para mim, vale muito mais a pena eu fazer uma festa de uma pessoa com um nome muito forte, eh, do que pagar um ano de agência de publicidade para divulgar o meu trabalho. Porque a tá, melhor maneira que eu tenho para mostrar meu trabalho é através desses clientes que vão me dar uma visibilidade gigantesca. No caso de Thiago Nigro e Maíra Cardi, que são pessoas muito polêmicas, são pessoas que estão com um engajamento muito alto, e toda festa que a gente faz para eles, de certa forma, inspira outras pessoas. tá. Então eles falam: aquela festa que você fez para Maíra, ou aquela festa que você fez para o filho do Luciano Zafir, ou aquela festa da Bruna Real Life, são inspirações para as pessoas. Eles buscam, de repente, até se aproximar de pessoas que eles gostam muito, então de querer fazer a admiração que eles têm por essas pessoas, às vezes traz essa confusão. Mas a gente sempre tenta deixar o evento da pessoa com a cara dela, Tá. né? Um evento da Maíra não tem nenhum açúcar, não tem nenhum glúten, não tem nada de gordura. Eu não consigo aplicar isso para uma mãe que não tem esse hábito. Sim, sim. Então, é inspirador? É inspirador, mas não é rotineiro. Então, não adianta, muitas vezes, a gente oferecer para ela algo que não cabe dentro do perfil de vida dela. Isso serve para comida, para decoração, para inspiração, para tudo, né, Dani? Vou voltar lá atrás. Da onde começou esse seu gosto, eu vou chamar de habilidade, Twig, né? Essa habilidade de organizar as festas, de compor as festas, fornecedores, de onde veio, quando começou? Na verdade, Dani, começou no meu casamento. Tá, Eu resolvi organizar sozinha e foi num tempo muito rápido. Eu e o João Marcelo, a gente resolveu casar em agosto e o nosso casamento aconteceu dia 3 de novembro. tá, Então foi um prazo muito pequeno e eu sempre fui muito criativa. Eu sempre gostei muito. Você já participou de algumas festas do sim. meu filho, você sabe que eu me preocupo com o mapa que a criança Com vai cada receber. detalhe. O convite, eu acho Sim, que tudo faz parte de você fazer a festa ser um todo, né? Então, o convite tem que conversar com a lembrança, que tem que conversar com a experiência que você vai viver, com a decoração. E quando eu casei, eu tive esse pouco prazo de tempo, mas eu tinha na minha cabeça que o casamento meu não tinha que durar as horas do buffet, ele tinha que durar mais dias. tá. E tudo começou a fazer sentido. Se são mais dias, por que não colocar uma tag de mala avisando que a pessoa vai viajar? Por que não, quando a pessoa chegar no quarto, ter uma surpresa? E nesse envolvimento, eu acabei sendo seduzida pelo mercado da festa. E tudo deu tão certo que depois que eu fiz o meu casamento, os convidados começaram a me indicar os amigos. E eu não trabalhava com isso. E na sequência eu engravidei. Então eu não sabia se eu entrava nesse mercado ou não, porque é um mercado que demanda. Sim, Então, quando eu atendo uma noiva, ela não quer ser recebida, porque ela não quer te ligar e você não atender. Ela quer te ligar e ela quer uma resposta. Um cliente, quando ele te pede um orçamento, ele não quer esperar uma semana, 10 dias. Ele quer receber num prazo de tantos dias. Será que eu daria conta daquilo? Mas eu sou completamente apaixonada por festa. Eu acho que o que a festa traz na pessoa, a recordação, às vezes as pessoas, mas é caro. É, é caro. Mas o que você guarda disso? Então, e tem gente que eu falo, ó, pé no chão, você tá indo além do que você deveria. sim, sim. Então, assim, esse o universo para mim é muito fascinante. Da criação, de você conseguir adequar o orçamento. Poxa, eu não tenho dinheiro para contratar um bar de cerveja, mas que tal se você fizer o seu bar? A gente vai alugar tina, a gente coloca um cara assim. Então isso foi me fascinando e eu falei, não, esse é o meu caminho. E depois do meu casamento, as pessoas começaram a me procurar, eu comecei com esses detalhezinhos de quarto, com essas coisinhas, e o negócio tomou uma proporção gigantesca. E eu entrei no mercado de casamento. E aí o mercado de casamento, ele te posiciona.
Eu fiz uma feira em São Paulo com uma equipe incrível. Eu peguei vários estandes e do dia para a noite a minha empresa apareceu. E foi algo assim misterioso até para mim, sabe? Porque eu não estava contando com esse sucesso que aconteceu da noite pro dia, de fato, sabe? Depois dessa feira que eu falei, meu Deus, hoje eu sou uma das pessoas mais importantes de nome dentro desse cenário de casamento. Sim, é verdade. E aí passou, e aí a gente começou a entrar no mercado de festa infantil, que hoje também é um casamento. Também. Dani, é assustador que as mães têm pirado nas ideias de festa do filho e os gastos são, assim, absurdos. Absurdos. Então, a gente entrou no mercado de casamento, aí um puxa o outro. Aí eu 15 anos, aí a mãe que fez a noiva que fez o casamento com você engravidou, já pede o chá revelação já pede o mêsversário, aí a festa de 1 ano. E isso entra numa roda gigante que você não sai, né? Então, entregando um bom trabalho, você se mantém no mercado, né? E aí nunca mais eu saí. E tô até hoje, bem feliz. E antes você fazia o quê, Twig? Eu sempre trabalhei na televisão, né? Tá. Eu era voluntária na favela Paraisópolis, quando eu morava em São Paulo. E aí um dia meu pai falou assim, filha, você quer ser voluntária? Ah, Se você quiser ser voluntária, eu vou te pagar um salário tá, e você vai passar o resto da vida sendo voluntária. tá. O que não dá é para você gastar o tanto que você tá gastando com material pro pessoal da favela Paraisópolis dessa forma, porque eu tava gastando assim. Eu ia na 25 de março para comprar material de artesanato e fugiu do controle. Eu era uma menina fazendo faculdade, né? Então, e sempre gostei de trabalhar, de fazer esse tipo de trabalho. E ali era a ONG Florescer que eu trabalhava. Eu dava aula para as crianças 3 vezes por semana. E nesse processo, meu pai falou: você vai querer ser voluntária para o resto da vida? Falei: não, eu quero ser voluntária como algo a mais na minha vida. Ele Sim. falou: então, acho que você tem que começar a trabalhar. Você vai se formar esse ano. E aí eu entrei em contato com o doutor Sérgio Dantino, que era um advogado que é empresário da Ana Maria Braga. Falei: doutor Sérgio, se eu não começar a trabalhar agora, meu pai vai me mandar para o interior para cuidar de rede de farmácia. E no dia seguinte, ele me colocou para conversar com o Rogério Galo. Rogério Galo, um baita diretor de TV, e ele me deu uma oportunidade. Ele falou para mim: o que você sabe fazer? Eu falei: por enquanto, eu sei cuidar de criança na favela. Tá. Mas o que você me ensinar, eu aprendo em um dia. Tá. Eu sou muito esforçada. E aí ele me deu uma oportunidade, eu entrei no Grupo Bandeirantes. E ali eu fiquei, de lá eu saí, fui para a produtora do Rogério Galo, aí ele me abriu portas na MTV. Então, eu entrei com esse DNA de televisão, que eu gosto muito, né, da comunicação. E comecei a produzir conteúdos para algumas emissoras aqui em Campinas, que era a Band e o SBT. Tá. E um dos programas chamava Casa Comigo, que era de casamento. Verdade, é isso mesmo. E eu comecei a fazer bastidores de casamento, falar sobre decoração, falar sobre noite de núpcias, falar sobre chá de lingerie e tudo que envolvia, né, o casamento. Eu já estava com aquele pezinho, né, no evento em si. E aí, desse pulo, hoje eu consigo unir as coisas, né? Porque eu consigo ainda falar de festa na TV, porque eu tenho um quadro na TV que fala sobre isso, e eu consigo realizar os sonhos que eu gosto muito, que está dentro de mim, né? Em relação ao evento, Twig, eu sei que você coloca algumas coisas na sua rede social. Quando você vai compor um evento, né, você já entendeu o que o seu cliente deseja, né, seja um casamento, um aniversário. Como é que você compõe os fornecedores que ali estarão? Porque assim, eu vou te colocar enquanto o que eu lhe vejo. Você é uma pessoa extremamente pontual. Uhum. Como você disse, para quem lhe conhece, comprometida, determinada, né? E eu acho que os fornecedores precisam estar alinhados ou coerentes com o que você é, né, Sim, enquanto profissional. sim. Como é que você compõe? Cada cliente é um cliente, né, Dani? Então, Tá. por exemplo, tem clientes que chegam até mim sonhando com algum espaço para casamento, por exemplo, que eu sei que não está no orçamento dele. Eu sei que o valor daquele espaço, por exemplo, é o valor do tanto que ele quer gastar no casamento inteiro. Tá. Então, eu começo a trazer a pessoa para a realidade e eu, como já tenho expertise em saber qual é o buffet que cabe para esse cliente, eu já vou toreando essa história. Porque as pessoas não sabem. Hoje a rede social te convida a algumas coisas, a experimentar o meu cardápio, a conhecer a minha decoração,
mas as pessoas não sabem se aquela decoração cabe no bolso. Tá, Então, quando a pessoa me contrata, primeiro ela tem que se identificar com o meu trabalho certo. e confiar. Porque a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, sem sombra de dúvidas, é quanto você pode ou quer gastar nessa festa. Sim, E dentro desse cenário, eu tenho que trazer para essa realidade os fornecedores que cabem dentro do orçamento dela. Hoje, Dani, eu consigo comprar um bolo gostoso, de corte, pagando para 30 pessoas R$ 300, tá. tá? Mas esse mesmo bolo, lindo, maravilhoso, deslumbrante, ele pode custar R$ 6.000. Ah, mas Entendi. então, como assim? De maneira muito simples, então. Se eu estou pedindo um bolo decorado com pasta americana de vários andares, com uma parte comestível e a outra, ele vai custar isso. Existe um artesanato em volta daquilo, Sim, existe uma sim. arte em volta daquilo. O bolo gostoso que eu compro no Disque Bolo, sei lá o quê, ele vai chegar gostoso, saboroso, eu vou cortar e servir para o meu convidado. Todo mundo vai comer bolo? Todo mundo vai comer bolo, mas são bolos diferentes. Então, Sim, sim, sim. essa é a maneira que eu encontrei de conseguir fazer com que o meu fornecedor, ele ele não tenha uma decepção, né? Porque é muito ruim você falar, não dá para fazer com o meu dinheiro, sempre dá. Tudo dá, Dani, desde que a pessoa saiba até onde ela pode ir. Ótimo, eu ia te perguntar justamente isso, né, para não ter as pessoas não terem uma percepção errada. Sempre dá para fazer. Então, Sempre dá para fazer, Dani. uma profissional como você que vai dizer ao cliente: "Olha, não dá para fazer desta forma, mas Sim. desta forma nós conseguimos fazer", E né. fica legal igual, Eu fica também bonito acho. igual. Eu sempre falo para as pessoas, vocês têm que tirar da cabeça determinadas coisas que não cabem no seu orçamento, porque assim, que criança não gosta de pipoca? Todas. Todas as crianças gostam de pipoca. Pipoca é uma coisa que assim, você agrada adulto, criança, idoso. Poxa, eu não tenho dinheiro para montar uma baita mesa de aperitivo. E se a gente fizesse várias pipocas de vários sabores? E a pessoa vai lá e se serve com essa pipoca. Você vai gastar pelo menos 1/10 do que você gastaria numa mesa de frios. Mas com pipoca saborizada, você coloca em vidros diferentes, você faz uma releitura para que a pessoa consiga. Ah, mas é que eu sempre sonhei em ter. E cortar determinados gastos excessivos. Então, eu já tive noiva que falou assim para mim: eu tenho 50.000 para fazer meu casamento. Tá, Dá? Quantas pessoas? 200. Dani, é um orçamento muito apertado. sim. Mas eu nunca vou falar para ela não. Eu vou falar, dá. Mas vem comigo. Você vou te trazer para uma realidade diferente, talvez, do que você esteja imaginando. Que é a questão da confiança que você disse agora há pouco. E se você confiar no meu trabalho, eu vou te entregar uma coisa muito legal. Mas a hora que você faz a segunda ligação e ela te fala que ela tá desesperada porque ela não acha o strass para pôr no chinelo, na Havaiana, você já entra em pânico. Você fala, que strass de que Havaiana? Esse strass da Havaiana tá no teu orçamento? Nesse que você me passou? Tá. Falei, então calma. Então, peraí, volta. Vamos voltar. Porque assim, eu não tô contando que você vai ter um extra. Pra mim, eu não sei nem se vai ser Havaiana. Ou se a gente vai contratar uma empresa que vai fazer o teu chinelo bonitinho. Ela caiu no choro. Como assim? Sempre sonhei com strass na Havaiana. Então tá. Então, em vez de você colocar aquele fotógrafo que você é apaixonada, a gente pode pôr um mais em conta? Porque tem. Tem o que vai te cobrar 2.000, tem o que te vai cobrar 20, tem o que vai te cobrar 60. Então, assim, ai, não dá pra mudar esse fotógrafo. Aí eu vi que eu tava numa zona de perigo, porque como é que eu vou fazer um casamento, o pé caber nesse sapato, se eu não tô tendo a colaboração do outro lado? Tá. E eu fui toreando, toreando, toreando. Ela era uma pessoa, por exemplo, que não fazia, não fazia questão de nenhum tipo de decoração. Queria usar o móvel que estava no lugar, pra ela tudo verde. Quando a pessoa fala tudo verde, você fala, uau, eu posso encher isso aqui de samambaia que vai resolver o problema dela. Então a gente foi, e a gente conseguiu. Então, assim, ela não tinha uma mesa de doces gigantesca. A gente fez uma mesa com compotas mineiras, que a avó dela trouxe em vidros e funcionou. E a gente conseguiu. Mas ela teve que confiar de olhos fechados no meu trabalho, porque eu ia entregar o casamento que ela estava sonhando. Teve o strass da Havaiana, teve tudo que ela queria, teve o fotógrafo que ela queria. Mas é óbvio que a gente não serviu um menu extravagante Sim. ou uma coisa, sabe, diferente. Não, a gente foi num beabá que foi o que coube no orçamento dela, entendeu? Você está falando isso, me veio à memória, eu estive recentemente num casamento nos Estados Unidos, de um sobrinho por parte do meu marido. Fomos lá para o casamento. E o que eu achei bem diferente, Twigg, assim,
porque é uma questão cultural deles, né? O casamento começou 4 horas da tarde, com uma cerimônia bem rápida, né? Claro que lá os padrinhos, eles são concebidos de maneira diferente, enfim, né? A mãe da noiva não tem o mesmo papel que nós temos aqui no Brasil e assim por diante. Perdão, a mãe do noivo, desculpe. E o que eu achei interessante é que ia até às 10 horas da noite o casamento. 10 horas da noite, o DJ anunciou: a festa está encerrada. 80% do casamento era de americanos e 20% era ali de brasileiros. Os brasileiros, mais um, né? Sempre Não sem sei, mais limite. um, exato. O DJ tocou, mas nisso tudo já estavam as pessoas recolhendo já as coisas, Sim, né? regras, né? Regras. Recolhendo já as coisas, e ele tocou mais uma música somente, e aí ele disse: festa encerrada. E eu achei interessante, eu tô falando porque assim, aqui no Brasil é mais um, e daí mais um vira mais dois, e tratatá, e tratatá. E eu achei aquilo muito interessante. Sim, a gente tem a mania de achar que a festa não pode acabar. Isso, Mas e o que as pessoas não contam é que não é o DJ tocar mais uma música. É você ter que comer, é exatamente, você ter que Twiggy. beber. Exato. Então, isso daí é um efeito, Dani, que as pessoas não têm noção. Semana passada a gente fez um evento e a anfitriã resolveu pagar uma hora extra de festa. Tá. O que isso impactou diretamente na gente, tá? 1 hora a mais de festa, 1 hora a mais pro buffet, 1 hora a mais pro bar, 1 hora a mais pro DJ, 1 hora a mais pra equipe técnica que estava operando luz, telão. E essas 1 hora a mais para as meninas que ficam na recepção, Sim. pro segurança. Até aí, pagamos todos os funcionários dentro da festa. Mas e a desmontagem? Todo mundo programado para chegar às 2 da manhã para desmontar essa festa. Tiveram que esperar até às 3 da manhã para começar a desmontar uma festa. Sendo que eles chegam com antecedência. Ou seja, isso cria em todo mundo um cenário tão preocupante, porque aí você já está na sua casa, montei a festa, entreguei, já fui embora, você começa a receber ligação. Olha, eu vim aqui para desmontar, não estão deixando eu entrar. Olha, e a festa, nessa mania da festa não pode acabar, ela é um efeito bola de neve. E quando ela resolveu de última hora que ela queria. Eu quero mais 1 hora de festa. Não é só que ela tá fazendo 1 hora de festa, tudo precisa pagar extra. Ninguém vai ficar ali 1 hora a mais só porque ela quer e porque a festa tá animada. A festa tá animada pra ela. Sim. Tem gente ali que tem filho em casa, marido, vai acordar cedo porque tem outro trabalho. Deixou babar. É isso. Então existe por trás dessa decisão algo que, de repente, os americanos levem mais a sério. E Que levam. Essa postura acabou. Isso, Respeitem. isso. E Twiggy, você está falando, eu estou pegando como exemplo só cultural, né? Por favor. Mas assim, jantar. Então, o jantar está servido, foi anunciado. Aham. Né? Os noivos abriram o jantar. Depois de 1 hora e meia de jantar, de novo. Olha, se mais alguém quiser se servir, em 15 minutos será encerrado o jantar. E eu achei aquilo muito. Eu tô falando que eu adorei aquilo. Sim, a gente adora. Eu adorei aquilo, porque eu falei assim, gente, não tem surpresa. Sim, Não há surpresa. sim. Então tá tudo certo, né? Que horário que vai começar, que hora que vai acabar. Eu tinha todo o escopo do casamento, até porque meus filhos faziam parte da cerimônia, enquanto guardião da aliança e florista, né, que eles chamam lá. Então eu tinha todo acesso. E foi cumprido rigorosamente, Twiggy, Maravilhoso. né? E aqui a gente percebe isso. Mas um pouquinho e não sei o quê, então vamos lá. Não, mas está animado. Não, não, não. Não, não, É. não. Né? E a gente tem muito cuidado de avisar, né? As pessoas, quando nos contratam, a gente deixa muito claro. Quando eu vou fazer um casamento e a noiva fala, nossa, mas vai acabar às 2 da manhã, eu falo, pode acabar às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 10 da manhã. Quem manda é o teu bolso. Perfeito. Você consegue Aham. sustentar mais DJ? Mas é só o DJ, é só o bar. Não, então. Se você vai continuar essa festa, de cara, a gente tem que saber que vai ter que ter uma troca de segurança, porque os caras não vão ficar
virados como vocês aqui, porque eles estão a trabalho. Sim. Existe todo o staff de limpeza, as pessoas que estão no banheiro, os manobristas. Então, o manobrista não pode ir embora e largar todos os carros lá. Então, começa desse staff, dessa equipe que está por trás de tudo. E aí sim, o bar, o DJ, o técnico de som. Então, tudo isso vai aumentando. Eu sempre falo, gente, o céu é o limite. Você está com o bolso preparado para isso? Não tem problema. A gente vai coordenar uma troca de equipe, a gente vai coordenar uma troca. Porque precisa acontecer. Ninguém vai ficar ali trabalhando 12 horas, 14 horas, porque a noiva quer. Pode, mas você vai ter que pagar. E ela está preparada para isso? Então, eu acho incrível isso nos Estados Unidos. Primeiro que as pessoas respeitam. Aqui é um negócio que você não consegue. Eu acho que hoje você fazer uma festa num buffet infantil, você é obrigado a sair. Isso. Então, eles te dão um toque de recolher, e às vezes você é enxotado porque eles têm outra festa para acontecer. Sim. E tá certo, Dani. Sim. Você não pode ultrapassar, porque assim, ó, se você ficar uma hora a mais, mas aqui eu tô tomando um cafezinho, eles vão ter que ficar servindo doce para você. E acabou. Se acabou, acabou. Acabou. Você não tem mais que ficar servindo coisas a mais ou extras, porque a pessoa, mas eu sou cliente. Sim, mas a tua festa acabou às 4, ela acabou às 4. Sim. Não 4:30. Eles ainda dão uma tolerância, porque sabem que o brasileiro vai demorar. Mas acabou, e a pessoa não entende isso. Quero falar uma coisa que talvez possa ser divertida, mas é que eu acho interessante isso, porque como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu fico muito atenta ao comportamento das pessoas, né? Vou chamar assim, Twig, o que seria regra, não regra, mas eu quero saber o que seria de bom tom em termos de comportamento e o que não é de bom tom em termos de comportamento numa festa, por exemplo, de casamento, em relação aos convidados ou aos noivos. Acho que isso cabe falar um pouco também. Super, né? super. Primeira coisa da vida, Dani, convidado não convida. Isso daí as pessoas não têm ideia de como é constrangedor para quem está convidando receber de volta. Posso levar a minha prima? Isso. Meu tio está em casa essa semana. Isso daí não. Porque o buffet, ele é pago por pessoa. Isso. E hoje, Dani, os buffets, eles passeiam muito de valor, é claro, dependendo do que você vai entregar. Sim. Mas eu tenho recebido orçamento de buffet, lá em São Paulo, de 950 por pessoa. Ao mesmo tempo, em contrapartida, temos de 200, Sim. temos de 150. Sim. Sim. Mas vamos partir de 150. Tá. R$150 a mais que você está pagando, e não é só isso, você vai ter que pagar a mais o bar, é por pessoa. Pensar que vai ter mais uma pessoa, o número de doce para 5 é um, para 10 é outro, para 15 é outro. E não é uma pessoa que chega para você e fala, posso levar meu sobrinho? Várias pessoas falam isso. E isso daí é muito constrangedor. Então, a dica que eu falo para todo mundo, convidado não convida. E eu não sei se é pior para quem pede ou pior para quem tem que falar o não, porque é desnecessário você ter que falar não. A pessoa não é convidada. Outra coisa que o brasileiro não tem hábito e que seria tão incrível se todo mundo fizesse é o RSVP. Perfeito. É você fazer uma confirmação de presença, Dani, pelo mesmo motivo. Sim. Você vai pagar um buffet para 200 pessoas e vai chegar lá, vai ter 100, você jogou dinheiro fora. Exato. Então, assim, a educação de você receber um convite, agradecer e confirmar a sua presença. E aí a pessoa fica sempre naquela insegurança de quantas pessoas vão ter. Primeira pergunta que todo mundo vai fazer para você. Onde vai ser, que dia e quantos convidados você tem. Exato. E a pessoa não tem esse hábito, sabe? Enfim. Aí, para o outro lado também, vamos falar um pouquinho de noivo e noiva, que começam a pirar na lista de presente. Começam a exigir determinadas coisas no casamento, por exemplo, que para o convidado é constrangedor. Sim. Eu detesto a gravata passando num casamento. Ai, gente, pelo menos alguém que concorda comigo. Dani, você gastou como presente, com sua maquiagem, eventualmente, se você foi num salão, com seu cabelo, com sua roupa. Traje. Exato. Às vezes tem exigência. Vamos supor que você vá numa festa que tem um certo traje exigido e você não tem aquilo, você tem que alugar. E você chega na festa e a pessoa passa a gravata. Às vezes você não tem nem preparo com dinheiro. E aí faz um pix. Exato, eles pedem pix e fazem aquela piada e você fica constrangido. Exato. Então, mas é porque eu queria. Então vamos fazer de um jeito fofo?
Vamos deixar um lugarzinho para a lua de mel dos noivos e um cofrinho, se você quiser, você vai lá e coloca? Já que você está insistindo tanto em querer ter um trocadinho depois disso. Eu já peguei noivos assim com situação financeira, Dani, muito privilegiada. E que queria passar o sapatinho da noiva. E eu falei, não, você não sabe o que isso causa no convidado. Isso é Sim. muito ruim. Porque às vezes você não tem. Às Sim. vezes você não quer. Sim. Então são tantas possibilidades, isso daí me deixa... Nossa, eu falo, gente... Então acho que existem maneiras de você pedir essa colaboração. Hoje você tem o site que você faz de casamento, que você pede cotas de lua de mel, que todo mundo sabe Sim. que reverbera em dinheiro pro casal. Sim, sim. Compra o que você quiser com aquilo, mas não faça isso da gravata, porque é tão chato. É tão... E todo mundo fica olhando. Quanto é que você vai dar? Quanto você vai dar, se você não vai dar. Por que você não deu? Né? É muito chato. É. Então tem tantas coisas em festas, assim. Hoje eu percebo, por exemplo, na hora de ir embora, que as pessoas pegam 3, 4 lembrancinhas. Você fala, gente, que falta de bom senso. Exato. No meu casamento, Twig, só dando uma parte, sumiu todos os bem casados. Some, Dani, as pessoas não têm controle com o bem casado. É uma coisa de Sumiu. louco. Sumiu. Some. E aí o pessoal do buffet disse, mas olha, Daniela, a gente viu assim umas pessoas levando 4, 5, 6. Quando não enrolam no guardanapo e você paga o guardanapo. Exato. Porque depois vem a listinha do que quebrou, do que você tem que pagar. Não é que o Exato. casamento acabou, a festa acabou tudo. Não. Não. Passou alguém, esbarrou numa peça, a peça caiu no chão. São os anfitriões que pagam. Eu não vou sair correndo atrás da pessoa e falar, vem aqui, você tem que pagar essa peça que você quebrou. Não, são coisas que acontecem. E as pessoas fazem uma trouxinha com o guardanapo, enchem de doce e levam embora. Então, quantas festas eu fiz que as babás pegavam lembrancinha para a criança que ela cuidava e para os filhos dela. Então, eu sempre falo, algumas mães falam, eu não quero que falte lembrancinha. Eu tenho 20 convidados, eu quero colocar 60 lembrancinhas. Eu falo, meu amor, se você colocar 60, vai acabar 60. Se você colocar 100, vão acabar 100. Se você colocar 20, vão acabar as 20. Então, a gente tenta encontrar soluções, como colocar nome, porque as pessoas, às vezes, falta bom senso. É bom senso, não, bom senso. Bom E senso. é preocupante isso, bem casado, paletó de... Gente, eu já escutei história de pessoa que fala, 1 ano depois que colocar o paletó, tinha um bem casado dentro do bolso. Eles vão enfiando dentro do bolso e acaba. Acaba. E isso acontece muito. É corriqueiro a gente perceber que... Mas eu contratei tantos bem casados por pessoas. Como que acabou? Acabou. Acabou. Você Acabou vivenciou. acabando. Você sentiu na pele o que é. Sim. Então tem muita coisa de falta de bom senso, sabe, nas pessoas que você fala, poxa, podia ser diferente, sabe? E eu acho, Twig, o que você está colocando sobre, principalmente a questão de convidado não convida, né? Tá, eu entendo, estou com uma pessoa na minha casa e tal, mas não é sobre isso. Não. É sobre que quem foi convidado foi você, É. não é a outra pessoa. Eu falei uma vez para uma noiva, lá eu fiz o meu casamento para 600 convidados. Eu falei, e quando você jogou o buquê, caiu na mão de uma pessoa que você conhecia? Ela falou, não. Eu falei, chato, né? Porque o meu buquê podia cair na mão de qualquer pessoa. Porque eu conhecia todos os meus convidados. Aí você faz uma festa para 600. Eu tô namorando. Mas é que eu comecei a namorar um mocinho e não sei o quê. Eu não conheço, desculpa. Eu tinha uma lista de 150 convidados, que eram 35 casais para mim e 35 casais para o meu marido. Sim, A gente negociou entre a gente. Me dá um casal? sim. Porque assim, era o número que a gente tinha estabelecido para não passar disso. Então, eram pessoas muito próximas. 35 casais é pouca gente, né? E as pessoas precisam avaliar isso. Então, eu vou fazer um casamento para tanto. Se você jogar o buquê, pode cair na mão de qualquer pessoa que você sabe quem é. Para pensar. Porque às vezes você chega num casamento e você não reconhece os seus convidados. Sim. A festa é para quem? Exato. A festa é pro teu pai? Porque hoje acabou aquela história, sabe, Dani? Que os pais, o pai da noiva paga a festa. Hoje quem paga a festa, 90% das vezes, é o próprio casal. Sim. Acabou aquela história, o pai da noiva faz questão. Não. Não tem mais isso. Então, nem no convite mais tem os pais convidando. Agora é com a bênção de seus pais, ou fulano Sim. e Beltrano convida para o seu casamento. Acabou aquilo. Então, a gente começa a perceber que a gente está vivendo uma nova era de festas, né? Mas isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar
atento, sempre. Porque como o mercado muda muito, hoje você fala, poxa, quem vai pagar essa festa? Ah, quem vai pagar são os próprios noivos. Então, você já percebe que tudo vai ser reduzido. Aham. Inclusive o número de convidados. Sim. E aí você vai lá e pede para levar sua tia, que tem que cuidar do teu filho. Fica difícil, né? Fica complicado. Isso pro casal ou pra qualquer anfitriã. Ah, minha festa de 1 ano já aconteceu comigo. Da mãe perguntar. Ah, é que as minhas sobrinhas estão em casa. E a primeira coisa que vem na tua cabeça, gente, eu tenho tanto de lembrancinha, eu sempre faço a mais. Mas todo mundo acha que pode levar mais crianças. Todo mundo acha. Ah, é festa de criança, o que que tem? A minha irmã muitas vezes falou, traz o Lorenzo. Eu, não. Não. O convidado é o teu filho e a tua filha. O meu filho não é. Mas eu sou super amiga, ela vai ficar feliz. Eu, não. Eu não deixo. Porque eu que estou do outro lado sei o tanto que isso não é legal. Não é legal. Ah, vai todo mundo falar, ai, que chata. Chata. Eu já tenho fama de chata. Porque eu sou extremamente exigente com as coisas, entendeu? A festa é para tantas pessoas, isso foge do controle. Sim, sim. Todo mundo se vê no direito de querer levar um sobrinho porque a festa é legal. Acontece isso em festa de artista, por exemplo, a gente evita falar onde vai ser. Pra não Pessoas ter se... esse problema. Aham. E elas entram. Elas vão entrando como convidadas. Oi? Sim. Então a gente não fala mais. Coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida. Sim, sim. Não dá pra falar. Se eu falo um dia, a pessoa aparece lá. E assim, eles não querem inibir ninguém. Por exemplo, uma festa da Maíra, ela fala, não dá pra você deixar alguém de fora. Porque às vezes tu e eu esqueci. E é uma amiga da minha mãe. É uma amiga... E acontece. Sim, sim. Tá. Ai, não confirmou, então deixa entrar. E nessa deixa entrar, eu não sou obrigada a conhecer os convidados, muito menos o segurança. Sim. E aí, entra. Entra, as pessoas vão, entendeu? Então é muito difícil, viu, Dani? Com a pandemia, Twig, muitas coisas mudaram, Sim. né? Então, assim, principalmente o mercado de eventos e de turismo foi, acho que, os dois, né? Prejudicados, né? É. Prejudicados, assim, de uma forma avassaladora Sim, mesmo, sim. né? O que mudou numa concepção de evento? Como era antes da pandemia e como é que está hoje? O que você percebe que houve uma mudança drástica ou realmente radical? Olha, eu costumo falar para as pessoas que a gente sangrou na pandemia. A gente sangrou de maneira, assim, cruel, Dani, porque as pessoas, elas não tinham compaixão do fornecedor. Tá, Eu quero o meu dinheiro de volta. Então a gente ouvia muito isso, com muita empáfia das pessoas, assim. tá. E era uma coisa que, assim, foi ruim para ela, mas foi ruim pra gente Lógico. também. Então, assim, Sim, ao mesmo claro. tempo que eu também tenho os meus funcionários para pagar. E quando você me deu a entrada, eu paguei alguns funcionários, eu trabalhava com esse giro de dinheiro. Sim, Então muita gente quebrou. muita, Poucos, os que muita. sobreviveram sangrando, colocando Sim, dinheiro do bolso, sofrendo demais, porque poucas pessoas foram bacanas de falar, não, eu te entendo. Você tá. tá sofrendo, vamos fazer um combinado? Não, eram ameaças atrás de ameaças, eu vou te processar se você não... E foi muito ruim. Muita gente adoeceu por isso, muito fornecedor que fala, não posso nem lembrar quando eu trabalhava nesse inferno de evento, Tá, porque traumatizou. sim, E depois da pandemia, as festas voltaram de uma maneira tão aquecida. Eu não sei se as pessoas começaram a dar mais valor para a vida e eu tenho que comemorar, e eu não sei o dia de amanhã, eu posso ficar trancada em casa de novo, tá. que mudou. Durante a pandemia as coisas mudaram, né? Porque algumas pessoas queriam casar, então diminuíram o número de convidados. Mas agora houve um hiperaquecimento do mercado de eventos num grau assim assustador, graças a Deus, que fez com que muita gente, inclusive, se recuperasse. As pessoas passaram a celebrar tudo a qualquer custo. Tá. Então, o mercado hiperaqueceu. Então, hoje, pessoas que falavam, não vou fazer nada, não vou fazer. Eu vou fazer porque eu não sei o dia de amanhã. Antes, as comemorações que eram aos 30, aos 35, aos 40, aos 45, passaram a ser aos 30, aos 31, 32, 33, 34. Isso é legal. Para o mercado, isso foi muito bom, porque as pessoas voltaram a fazer os casamentos. As pessoas que falavam, eu não quero fazer nada, passaram a pensar em fazer. Passaram a querer comemorar o fato de estar vivo e ganhando mais um ano de vida. Então, teve um aquecimento desse mercado, assim, graças a Deus, porque eu vi muita gente que não merecia passar pelo que passando e hoje, a duras penas, está se reerguendo porque o mercado está assim. Que Então, bom. e muita gente nova que apareceu, né, Dani? Porque, Sim. assim, muita gente começou a fazer bolo em casa e hoje se Foi. tornou uma doceira, uma Exato, confeiteira. exato. Então, isso também Isso. foi muito É. legal.
se reinventaram, É isso, exatamente. né? Se reinventaram. Querida, conversa boa passa rápido. Passa! Também acho. Não é? Principalmente quando a gente fala de assuntos positivos, né? Alegria, né? Alegria, Festejar. Festejar é muito exatamente. bom. Quero te fazer 2 perguntas antes de encerrar. Quais são os projetos futuros? Se você puder falar, o que você vê pela frente, o que você pensa em modificar ou criar, né? Para esse ano de 2025. E depois, qual é a mensagem final que você quer deixar aqui como a sua marca aqui nesse seu episódio? Dani, quero começar te agradecendo pela essa oportunidade linda de poder falar do meu trabalho de maneira sem censura, né? Porque às Sim, sem vezes a gente está em censura. algum Sim, lugar sim, que a gente precisa se censurar muito porque não pode dizer e a gente tem mais é que falar sim. a verdade para as pessoas, né? Os projetos para esse ano são incríveis. Eu estou assumindo um espaço novo para casamento que é deslumbrante com essa proposta de hospedagem. Ah, já quero saber qual é. É maravilhoso, assim, o primeiro casal que eu levei já fechou, sabe aquela coisa que você sabe? Sim, Eu confio muito, um lugar paradisíaco a 45 minutos daqui e que tem essa ideia de você passar o casamento com os seus convidados dormindo lá, acomoda até 90, 100 pessoas, então tá. é o meu projeto desse ano, que é o queridinho do meu coração. Maíra comprou uma loja pra gente de peças cenográficas, então agora a gente tem um acervo gigantesco para montar as nossas festas. Continuar com o meu trabalho voluntário, que eu sou voluntária lá na Casa Ronald, fazendo a festa das crianças que estão em tratamento contra o câncer. Isso é uma coisa que eu não largo nunca na minha vida, que é o que me alimenta a alma e o meu coração. E assim, a mensagem que eu deixo é que as pessoas celebrem. Seja uma conquista, um ano de vida, uma ligação, porque assim as pessoas estão deixando passar coisas muito importantes. As pessoas não estão se preocupando que o tempo está passando e Sim. que a gente tem que viver da melhor forma possível. E essa melhor forma possível é você estando com as pessoas que você ama, independente se é gastando 1 milhão ou 100 reais. Celebre com quem você gosta. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Olha, para quem de repente só está nos ouvindo, não está nos vendo, eu me emocionei porque ela está com os olhos de lágrima, Sim, né? Então, assim, isso eu acho que refere-se ao amor àquilo que se faz. sim, sim. Eu acho que o que você colocou sem censura é sobre isso. Essa é uma marca do podcast, né? As pessoas precisam ser livres para falar o que elas têm para falar, né? E, Twig, eu estou embriagada de alegria, Que bom, fico contente. Eu né? também estou muito feliz, Dani. Muito mesmo. Embriagada de alegria, porque quem lhe conhece, né? Ou quem já teve a oportunidade de falar com você ou estar com você, sabe realmente dessa sua essência enquanto criatividade, profissionalismo, né? Que isso é evidente. E essa celebração, eu acho que o que você falou, celebra. É É, importante, é Dani. importante. As pessoas deixam para celebrar só no Natal, só na Páscoa. E às vezes nesse período de tempo se perde muita coisa. Reúna-se, Reúna-se, exato. sabe? Reúna-se. Porque as pessoas estão se perdendo de um jeito que, sabe, é muito triste, né? De ver. E essa reunião acontecer uma vez no Natal, uma vez na Páscoa, eventualmente num aniversário, é pouco. É pouco. É pouco, porque é um sopro, né? Você não sabe o dia de amanhã. Então, esteja com quem você gosta, da maneira que der para estar, Exatamente. né? Querida, muitíssimo obrigada. Obrigada, Eu Dani. quero fazer um brinde antes da gente encerrar, em nome da sua saúde, né? Amém. Que você tenha a vida longa e continue, na verdade, com essa energia toda que cativa todo mundo. Obrigada, Dani. Viva! Viva! E você ficou com a gente até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.